Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, no outro dia já é compartilhado com você? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Olá, meu querido. Assisto seus vídeos com frequência. Morei com uma mulher com uma filha de 2 anos de outro relacionamento de 4 anos, que já me considerava como pai. E como sou professor, ao chegar uma noite, depois das aulas, por volta das 22h30, deparei-me com a casa vazia. No outro dia, ela ligou e disse que era para eu arrumar um advogado para dar os direitos dela, pois ela havia se mudado para um apartamento próximo de casa, que é de uma amiga loira e muito bonita. Fiquei sabendo que a loira é garota de programa de luxo. Algumas vezes, ao sair para o trabalho, elas ficavam conversando no portão da nossa casa. Eu pedi para convidá-la para conversarem dentro de casa, mas nunca iam. Tenho 50 anos e ela 23. Mas, apesar da diferença de idade, eu a amava demais e ela, no mínimo, representava muito bem. A filha, depois de 1 ano, tinha muito amor por mim, pois me chamava de papai. Tenho uma vida financeira definida, pois sou funcionário federal, 40 horas, aposentado, e mais 40 no estado agora. Dava de tudo do melhor para as duas, pois antes de nos conhecermos, ela dormia em um colchão no chão, pois morava com a mãe. Bom, hoje meu mundo desabou. Ela não atende minhas ligações no WhatsApp, só olha as mensagens, mas não responde. Acabei deletando seu Face, número do celular e o WhatsApp. Mas como mora perto, vejo carros chegarem e saírem. Penso que ela pode estar lá dentro. Enfim, não consigo esquecê-la. Estou sofrendo muito. E agora? Bom, e agora, meu querido? Não resta outra alternativa a não ser você seguir sua vida e perceber que ela seguiu a dela. Até porque, veja bem, diferença de idade, ela não é um empecilho, quando na verdade essa diferença de idade, ela simplesmente ela existe e ela é considerada, mas ela está dentro de um gosto de ambos. Entende? Por exemplo, quantas são as pessoas que não gostam de se relacionar com pessoas mais novas e nem com pessoas da mesma idade? As pessoas, elas têm um interesse e sempre se interessam por pessoas mais velhas. Por sua vez, há pessoas mais velhas que se interessam por pessoas mais jovens. Então, a diferença de idade, ela não é um empecilho, quando na verdade isso está dentro da estrutura de cada pessoa. E a gente não pode julgar o outro a partir de nós mesmos. A leitura dos e-mails, né, ver cada caso dentro do seu próprio contexto, me ensinou aqui no canal, gente, a quebrar com muitos paradigmas, estereótipos, modelos que por vezes eu próprio, sabe, conservava e tinha dentro de mim. Então, às vezes a gente tem uma tendência muito forte da gente querer impor a nossa maneira, o nosso modo, e aí a gente quer reduzir aquilo. Onde já se viu, porque não tem como se sentir atraído por uma pessoa mais velha, porque não sei o quê. Amanhã essa pessoa vai ter tantos anos e você vai ser mais jovem. Garanto que assim como você pensou isso, a pessoa que se sente atraída também já pensou em tudo isso e ainda assim ela se sente atraída. E ainda assim ela gosta. Então a gente tem que parar com essa questão de querer colocar empecilho na vida dos outros quando eles próprios não colocam, né? Aquilo para a própria pessoa não é um empecilho, para nós é. A gente tem que se questionar por que que isso nos incomoda quando na verdade não incomoda o outro. Quando é o jeito de ser do outro é o que lhe agrada. Então, quer dizer, por que que a gente
tem essa posição pretensiosa e presunçosa de querer decidir sobre a vida do outro. E a gente faz isso através dos nossos julgamentos, através das nossas condenações. Então, eu aprendi muito e eu amadureci muito, gente, com as histórias de vocês. Então, num primeiro momento, poderia achar, nossa, mas essa diferença de idade, né? Tá vendo? Hoje o meu discurso é outro, né? Agora, aqui me parece que muito mais do que uma diferença de idade, houve, na verdade, uma projeção de paternidade, tendo em vista que você foi aquele que começou a cuidar dela. Você aceitou ela com a filha dela, ela dormia num colchão no chão, então ela viu uma grande estabilidade em você. Não que uma pessoa não possa procurar, na verdade, e não se admire com a estabilidade de uma outra pessoa num primeiro momento. Mas me parece que aqui foi um grau extremo, entende? Ela estava passando até uma certa necessidade e você a acolheu. Então, será que de fato ela estava com você porque ela gosta de pessoas mais velhas, porque de fato ela passou a admirar você e a partir da admiração ela desenvolveu essa relação com você? Ou será que foi por causa, na verdade, da necessidade? É isso que a gente tem que colocar em xeque, é isso que a gente tem que colocar em jogo, sabe? É só isso. Então, porque senão me parece que fica muito vazio. Se for apenas por causa da necessidade, então eu deixo de ser uma opção para a pessoa. Ela está comigo mais por uma obrigação. É igual a pessoa que não está naquele emprego porque ela ama aquele emprego. Não significa que porque ela ama aquele emprego, e então ela opta por aquele emprego, que aquele emprego não lhe causa estresse, né? Certo? Por exemplo, gente, eu amo ser professor, eu gosto disso. Hoje eu tô gravando esse vídeo, nossa, tá tudo bugado aqui, meu relógio, tava no cronômetro, olha só. Ó, hoje é dia 29 de janeiro e dia 1º agora de fevereiro voltam as aulas. Eu já estou ansioso para a volta às aulas, confesso para você, estou falando do fundo do meu coração. Eu gosto muito de dar aula. Agora, não é porque eu gosto de dar aula, eu opto por dar aula, que dar aula, vez ou outra, não vai me estressar, ou não vai me cansar, ou na sala dos professores eu não vou falar, ai, graças a Deus, feriado tá aí, né? Vamos ter um feriadinho. Ai, graças a Deus, final de semana tá aí, né? Por quê? Porque você tá cansado. Não é verdade? Então não é porque a gente gosta que a gente não celebra um feriado, que a gente não celebra umas férias, não é verdade? Que a gente não celebra um final de semana, ou que a gente não está estressado, ou que determinada situação não nos estressou. Mas a gente gosta daquele trabalho, a gente opta por aquele trabalho. Todas as manhãs, quando a gente levanta, aquele trabalho é a nossa opção e é a opção que nos faz bem. Diferente daquele trabalho que você não se identifica em nada com ele, mas você permanece nele por causa de uma necessidade. Porque você precisa pagar suas contas. Você entende a diferença de um trabalho com o qual eu me identifico e vou ser remunerado por isso também? É claro, evidente, tem que ser. Não é porque eu gosto do que eu faço que eu não tenho que ser remunerado por isso, não é? E de um trabalho que você faz, você não gosta, você não se identifica, não significa que porque você não gosta, você não possa se entregar também a esse trabalho. Né? Você não possa abraçar aí, vestir a camisa da empresa, mas você não se identifica. Você está nele muito mais pelo salário que ele te dá. Porque senão você vai passar necessidade, cara. Você precisa pagar suas contas. Então, esse comparativo é o que eu faço aqui com essa relação. A relação, para mim, meu querido, quando a gente começa a se relacionar com alguém, ó lá, não só por questão de necessidade financeira. Primeiro que um relacionamento não pode ser por causa de uma necessidade emocional, né? Gente, quantos são os casos em que pessoas começam a se relacionarem com as outras por uma necessidade emocional? Por quê? Porque ela está carente. Ela não está carente porque ela está carente materialmente falando, que ela não tem dinheiro, é porque ela não tem posses. Ela está carente emocionalmente falando. Então, ela vê o outro como uma necessidade. Eu preciso estar com você.
E se eu vejo como o outro como uma necessidade, ele passa a ser uma necessidade e, portanto, ele não é uma opção. Eu não opto por você. Eu necessito de você para preencher esse vazio, para preencher essa carência que eu sinto. Ou tem também a carência material, que me parece que é o caso dela. Então, talvez ela tenha ficado com você muito mais para, né, você proporcionar que ela tivesse uma vida confortável do que, na verdade, ela optasse por você. Só que agora ela não quer perder essa vida confortável. Então, ela foi morar com a amiga, que é uma prostituta de luxo. Me desculpem se eu estiver julgando, tá? Ou se eu estiver levantando uma hipótese que não tem nada a ver, mas é uma hipótese. Ela foi morar com a amiga que é prostituta de luxo. Talvez a amiga que é prostituta de luxo tenha falado para ela das vantagens de desenvolver essa, né, atividade, de ser essa profissional do sexo. Então, talvez ela sabe o que é ter uma vida boa a partir do momento que ela começou a conviver com você, só que agora ela não quer deixar de ter essa vida boa. Porém, a outra mostrou para ela que ela pode continuar tendo essa vida boa, ganhando seu próprio salário e fazendo o que a amiga dela lá faz. Então, tanto que a amiga pode, de repente, abrir até os contatos para ela. Me desculpem se eu estiver julgando, mas talvez seja mais ou menos isso que esteja acontecendo. Posso estar totalmente errado, claro, sem dúvida alguma. Mas talvez, né, isso que esteja acontecendo aí, seja esse o pano de fundo. Então, meu querido, aí é que tá. Esse, na verdade, é o problema. O problema não é a diferença de idade. O problema é a questão da necessidade versus a opção. As pessoas, elas têm que optarem por nós e elas não podem olharem para nós como uma necessidade. Eu necessito de você porque você vai me tirar de uma situação carente, materialmente falando, ou eu necessito de você porque você vai me tirar de um buraco emocional, de um vazio emocional. Então, tá vendo? Não é só carência material, não, que pode ser problema. A carência afetiva, esse vazio emocional pode ser um problema também, porque as pessoas nos olham, na verdade, para tampar o buraco emocional e o vazio emocional delas. Então a gente não se torna a opção delas. Esse é o grande problema. Então agora, meu querido, você tem que optar por você. Tá me entendendo? Já que eu estou usando sempre o termo aqui da opção versus a necessidade, agora que aconteceu isso, ela terminou com você, você chega, a casa estava vazia, ela levou tudo embora, tá morando com a amiga, ela agora seguiu a vida dela e você, portanto, tem que seguir a sua. Você agora tem que seguir o seu caminho. Certo? Não nos resta outra alternativa e você tem que chegar à conclusão que agora você opta por você. Cada dia mais você opta por você. E que bom que então agora ela seguiu o caminho dela, não é? Ela foi correr atrás do que ela quer. Você não é mais a opção dela. E você não tem que ser a necessidade dela. Ou seja, se você tiver comigo, não é? Olha a vida confortável que eu dava para você. Parece-me que às vezes a gente quer usar todos esses argumentos para segurar a pessoa ao nosso lado. Não, não, não. A gente não tem que querer segurar ninguém ao nosso lado oferecendo essas vantagens. A pessoa tem que ficar conosco porque ela quer livremente ficar conosco e não porque ela se sente obrigada a estar conosco por causa de alguma situação. Tá bom? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.